Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje com um vídeo que pode ajudar você aí no seu dia a dia, se você ainda está meio perdido aí nos seus estudos, que é como fazer um resumo. Qual que é a importância do resumo? Quando você faz um resumo, isso ajuda você, o seu cérebro, a entender e a guardar lá na sua memória de longo prazo o que você está estudando. É um estudo ativo que nós falamos. Então o resumo é uma das partes essenciais aí no momento do estudo. Não adianta você somente ler, apenas escutar o professor explicando, como eu já disse anteriormente. Você vai aprender algumas coisas sim, porém quando você lê um texto e faz as suas anotações manuscritamente, com a sua mão, não digitando, tá? Isso vai ajudar muito a você a aprender de verdade, a entender esse conteúdo, esse artigo, essa matéria que você está estudando. Então eu vou estar explicando aqui de uma forma bem simples que você pode estar fazendo. Primeira coisa, você vai ler, fazer uma leitura do seu texto, dos textos do seu livro didático, por exemplo, e depois você, na segunda leitura, você já ir anotando ao lado o que você entendeu de cada parte, de cada texto. Então aqui no caso de hoje, eu peguei um texto da internet, tá pessoal? No caso de hoje eu peguei o texto aqui no site brasilescola.ol, tá? Que está aqui neste link. Recomendo, é um site muito bom para estudos. Esse texto é da professora Vanessa. Eu coloquei só como exemplo ele aqui e eu fiz um resumo. Fiz aqui no computador, no PowerPoint, digitado, porém você deve fazer isso, o seu resumo, escrevendo manuscritamente, com um lápis ou com uma caneta. Digitar não vai ajudar muito, não vai ajudar quase nada o seu cérebro a armazenar essas informações, o que você entendeu do texto aí na sua memória de longo prazo. Se você digitar, vai ser como se você tivesse lido apenas, isso vai ficar aí na sua memória de curto prazo e com o passar do tempo isso vai se perder. Então o texto que está aqui no site Brasil Escola é o que é biologia. Eu fiz uma leitura desse texto, um texto não é muito grande, um texto pequeno, porém os meus alunos, alguns dos meus alunos têm uma dificuldade tremenda quando eu peço para eles fazerem um resumo, ou termino um capítulo, explicação, as atividades do capítulo anterior, peço para eles fazerem um resumo. Muitos vão lá e vão pegando fragmentos do texto e colocando no caderno. Isso não é resumo, tá? O conhecimento vai ficar desconexo e você não aprende. Você não tem que ir lá e copiar, apenas copiar. Copiar, fazer cópia, não, você não aprende. O que você tem que fazer é ler e criar aí o seu texto com as suas palavras do que você entendeu de cada um dos parágrafos. Uma dica é tentar resumir cada um dos parágrafos, o que você entendeu de cada parágrafo. Se for preciso, faça mais de uma leitura e vá fazendo as suas anotações. Então, o primeiro passo é esse, ter o conteúdo, fazer a leitura e aí você vai começar a resumir o que está sendo falado aqui. E o foco do texto é o que é biologia. Entender o que significa e o que é a biologia. Fazendo a leitura eu vi que a biologia, o nome biologia, veio de um nome aí da junção de dois termos gregos, que está aqui no texto, onde bio significa vida, mais o termo logia, que significa estudo. Logo, a biologia, então, é o estudo da vida. Então, eu já aprendi, eu já entendi, fiz anotação aqui, isso você não vai esquecer nunca mais. Biologia é o estudo da vida. Então, você pode até fazer isso aí, colocar nos comentários. Continuando a leitura do texto, eu fui a entender o que é vida. O texto trabalha o tema vida. Porém, o texto traz para nós que não existe apenas uma definição de vida aceita por todos os cientistas. Então, até hoje, definir vida é algo muito complexo, muito difícil. Cada uma das pessoas, cada um dos cientistas traz a sua definição de vida. E o próprio texto traz a resposta. Aliás, não traz uma definição, né, propriamente dita do que é vida, e fala que não há uma definição aceita por todos os cientistas. Então existe até hoje essa discussão no meio científico para definir vida. Continuando a leitura desse texto, nós vamos chegar ao outro ponto, ao terceiro e penúltimo ponto principal do texto. Então nesse terceiro ponto aqui, o texto nos diz que a maioria dos cientistas entram em um consenso e definem o que é um ser vivo. Então é mais fácil para os cientistas se entenderem quando eles vão definir o que é um ser vivo, quando eles vão discutir
se um vírus é um ser vivo, se uma bactéria é um ser vivo ou não. E eles, né, chegaram a essa conclusão aqui, que os seres vivos vão possuir, que o ser vivo vai ser um organismo que possui aí metabolismo. E o que é esse metabolismo? Metabolismo é as reações químicas que vão ocorrer dentro das células ou dentro do organismo. Os seres vivos também vão ser capazes de se reproduzir ou de produzir descendentes. Então vocês verem que eu mudei aqui, está falando reprodução, aqui eu coloquei são capazes de produzir descendentes. É a mesma coisa de reprodução. Isso é típico de ser vivo, apenas seres vivos fazem isso, tá? Eles podem produzir novos seres vivos. E os seres vivos também possuem evolução, ou seja, eles se modificam através do tempo, através do processo de seleção natural. Então, olha só, como que eu já consegui resumir. Eu posso resumir mais ainda se eu quiser. Como eu sei para mim, mas eu estou fazendo esse resumo mais para quem tem uma dificuldade em como fazer um resumo. E agora vamos finalizar o nosso resumo aqui, fazendo a leitura dos últimos parágrafos. Fazendo a leitura dos últimos parágrafos, eu cheguei a esse texto aqui, a esse parágrafo que é um resumo. Então, a biologia é a ciência que se preocupa, né, em estudar todas as características de um ser vivo, características que podem ser características físicas, químicas, estudar as células, a constituição genética, a sua forma, o seu funcionamento, os seus órgãos, o modo de vida, a ecologia desses seres vivos, né? O habitat, os hábitos reprodutivos, como se relacionam entre os seres vivos e com o ambiente, como se desenvolvem e o seu ciclo de vida, bem como a evolução e os mecanismos que levam aí à evolução. Então esse parágrafo, esse último parágrafo aqui, né, eu sintetizo tudo basicamente que eu vi anteriormente e finalizo, dou uma finalização, né, definindo aqui, entendendo já o que é a biologia. O termo biologia, o nome, é isso aqui que significa bio é vida, né, e logos é estudo, estudo da vida, porém a biologia é um ramo da ciência, uma parte da ciência que se preocupa em estudar os seres vivos em todos os seus aspectos, químicos, físicos, biológicos, anatômicos, hereditários, evolutivos e assim por diante, tá? Então, é bem dessa forma que nós fazemos um resumo. Lembrando que o resumo tem que ser feito à mão, não adianta nada você digitar. O professor, quando vai passar um PowerPoint, quando eu estou em sala de aula, eu levo meu PowerPoint com um resumo que eu já fiz do texto, do que eu estudei, do capítulo, e coloco na lousa ali para explicar e faço a minha explicação. Alguns alunos vão lá e insistem em tirar foto. Para onde vai? Para que memória que vai aquela foto que o aluno tirou no celular? Vai para a memória do celular. Ele não vai aprender nada. Porém, aqueles outros alunos que fazem um relatório da explicação, que vão anotando os pontos, o que eu vou explicando, né, durante as aulas, eles vão ter uma grande facilidade em entender mais essa matéria. E, no caso, se for necessário depois eu pedir fazer um resumo, uma síntese do capítulo, eles vão ter uma facilidade tremenda em fazer esse resumo. Então, resumo não é pegar pedaços, pegar parágrafos aqui desfragmentados, pedacinhos dos parágrafos e colocar aqui. Alguns alunos acham que é isso, copiar meio, começo e fim. Eu posso copiar tudo também, eu não sei fazer o resumo, eu posso copiar tudo. Não, copiar, se você apenas copiar, você não vai aprender. A cópia é um ato automático, automatizado. O resumo você já tem que pensar como que você vai formar aqui, né, um raciocínio das suas palavras. Isso vai ajudar a formar conexões neurais ali, né, sinapses do seu cérebro, a formar novas conexões, o que vai fazer e ajudar a esse conhecimento aí para sua memória de longo prazo. Então, tá aí um exemplo de como faz um resumo. Deixo aqui esse site, vocês podem pesquisar aqui nesse site Brasil Escola, inúmeros temas aí, você está estudando no ensino médio, ou até mesmo na faculdade, tem bastante conteúdo legal, e esse texto aqui, né, que eu baixei justamente nesse link, o que é biologia aqui da brasilescola.ol.com.br. Então, espero que esse vídeo aqui, explicando como que se faz um resumo analítico, aqui um resumo, possa ajudar todos vocês que estão aí estudando, estão tendo alguma dificuldade em entender a biologia, entender outros conteúdos. Lembrando que esse vídeo vale não apenas para como estudar biologia,
como fazer um resumo de biologia, mas fazer um resumo de qualquer tipo de matéria, de disciplina, história, geografia, seja qual for, o princípio basicamente vai ser o mesmo. Nós vamos ficando por aqui com essa aula, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.